O chifre pequeno. O capítulo 7 de Daniel, versículo 7 ao 8, e também versículo 19 ao 25, dizem: Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Ontem descobrimos que o animal feroz, com 10 chifres, governando o mundo com extrema crueldade, representa Roma pagã. Agora, devemos considerar o chifre pequeno e o poder que ele representa, conforme retratado na visão. O quarto animal tinha 10 chifres, dos quais 3 foram arrancados para dar lugar a um chifre pequeno. Esse chifre tinha olhos humanos e falava com insolência. É evidente que o chifre pequeno emerge da entidade representada pelo animal terrível, que é Roma pagã. De certa maneira, o chifre prolonga ou perpetua algumas características de Roma pagã. Ele é apenas um estágio posterior do mesmo poder. Daniel viu esse outro chifre guerreando contra os santos. O anjo lhe explicou que esse chifre era um rei que realizaria 3 ações contrárias à lei. Proferiria palavras contra o Altíssimo. Número 2. Destruiria os santos do Altíssimo. E número 3. Cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como consequência, os santos seriam entregues em suas mãos. Em seguida, o anjo apresentou o período previsto para a atividade do chifre pequeno: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nesse caso de linguagem profética, a palavra tempo significa ano. Sendo assim, a expressão tempos significa anos. Uma forma dupla, 2 anos.
Portanto, é um período profético de 3 anos e meio, que, de acordo com o princípio do dia, ano, indica um período de 1260 anos. Durante esse tempo, o chifre pequeno prepararia um ataque contra Deus, perseguiria os santos e tentaria mudar sua lei. Se você que está me ouvindo nesse momento quiser saber um pouco mais a respeito dessa história, não deixe de assistir ao próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos.